Sejam bem-vindos ao canal Fatos Divertidos do Mundo. Neste vídeo, desvendaremos 7 mistérios ou segredos que impactam a sociedade, a ciência e a nossa compreensão do universo. Vamos começar! 7 segredos ocultos que transformaram o mundo. Fatos fascinantes. 1. No reino animal, as aves sempre nos surpreendem com suas incríveis adaptações para enfrentar desafios específicos em seu ambiente. Hoje, vamos explorar uma dessas adaptações surpreendentes, envolvendo uma ave muito especial, o galo. O galo, conhecido por seu canto matinal, que pode alcançar até 100 decibéis, o equivalente ao barulho de uma motosserra, surpreendentemente não sofre danos auditivos. Cientistas desvendaram o segredo por trás desse fenômeno. Galos e galinhas possuem uma característica única, um tecido macio em seus crânios que cobre parcialmente seus tímpanos. Quando um galo inclina a cabeça para cantar, esse tecido age como um tampão natural, protegendo seus ouvidos. Além disso, essas aves têm a notável capacidade de regenerar as células em sua cóclea, contribuindo ainda mais para sua audição preservada. A proteção auricular dos galos é um exemplo fascinante de como as espécies passam por evoluções capazes de solucionar problemas da vida selvagem e do reino animal. 2. A matemática, frequentemente vista como uma matéria temida, complexa e intimidante, na verdade é uma linguagem universal que permeia todos os aspectos da nossa vida. A matemática é fundamental para impulsionar a tecnologia, a ciência e até mesmo a economia. Ela nos ajuda a resolver problemas do dia a dia, desde calcular trocos até projetar naves espaciais. Conjuntos numéricos, um dos tópicos fundamentais da matemática, agrupam números com características similares, dentre os quais destacamos os números irracionais. Nestes, temos o número π conhecido por sua infinitude. Esse número é uma das ferramentas mais poderosas da matemática e foi descoberto enquanto tentavam calcular a relação entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro. As pessoas perceberam que o valor do cálculo sempre se aproximava de uma constante, que hoje conhecemos como π. A constante π é utilizada para cálculos envolvendo corpos redondos, como a área de um círculo, o comprimento de uma circunferência, o volume e a área total de cones, cilindros e esferas. O valor de π para cálculos cotidianos é 3,14. Sabendo disso, os cientistas da NASA fizeram cálculos surpreendentes que revelaram ser necessários apenas 40 dígitos de π, ou seja, 40 casas decimais, para determinar com precisão a circunferência do universo observável, com precisão similar à de um minúsculo átomo de hidrogênio. Isso demonstra a incrível precisão das fórmulas matemáticas e como elas podem revelar segredos do cosmos. Nunca subestime o poder dos números e das fórmulas matemáticas. 3. Jack White, renomado por seu trabalho como vocalista e guitarrista da banda The White Stripes, sempre teve o desejo de criar uma música tema para o icônico agente secreto James Bond. No entanto, seu sonho só se concretizou anos depois, quando ele teve a oportunidade de colaborar com a cantora Alicia Keys na trilha sonora do filme Quantum of Solace. O que tornou essa colaboração tão especial foi a abordagem única de Jack White para a música tema de James Bond. Sua faixa, intitulada Another Way to Die, trouxe uma sonoridade fresca e ousada que diferia das típicas canções de Bond. A fusão de estilos musicais e a energia crua da música de White adicionaram uma nova dimensão ao mundo de Bond, tornando-a mais contemporânea e inovadora. A música de Jack White e Alicia Keys proporcionou um toque moderno e eletrizante à tradição das canções tema de 007, o que surpreendeu e cativou os fãs da franquia. Foi uma reviravolta fascinante na carreira de Jack White, que deixou uma marca inegável no universo cinematográfico de James Bond. Os sonhos podem se concretizar mesmo depois de muitos anos. 4. No passado, o McDonald's oferecia tortas de maçã fritas, que eram populares por seu sabor crocante e saboroso. No entanto, à medida que as preocupações com a saúde e a nutrição ganharam destaque, houve uma demanda crescente por opções alimentares mais saudáveis. Em resposta a essas preocupações, o McDonald's adaptou seu cardápio, introduzindo tortas de maçã assadas como uma alternativa mais saudável às tortas fritas. Essas tortas assadas são preparadas com menos gordura e calorias, tornando-as uma opção mais alinhada com as preferências dietéticas contemporâneas. Essa adaptação no menu do McDonald's reflete a capacidade da empresa de se manter relevante e atender às demandas dos consumidores ao longo do tempo. Ela também destaca a importância de equilibrar as preferências do público com as preocupações relacionadas à saúde e à nutrição em um mercado em constante evolução. Portanto, as mudanças nas tortas de maçã do McDonald's representam um exemplo de como as grandes redes de fast food se adaptam às tendências e às necessidades do mercado. 5. A primeira reação nuclear controlada em 1942. Em 1942, um dos eventos mais significativos da história da ciência ocorreu, a primeira reação nuclear controlada. Essa conquista monumental marcou o início de uma nova era na pesquisa nuclear e na exploração da energia atômica. Na década de 1940, o mundo estava envolvido na Segunda Guerra Mundial, e a ciência estava desempenhando um papel fundamental no conflito.
Os cientistas estavam buscando maneiras de criar armas mais poderosas e eficazes. Foi nesse contexto que a primeira reação nuclear controlada ocorreu. A reação nuclear controlada envolve a capacidade de manipular e direcionar a fissão nuclear, o processo pelo qual os núcleos de átomos pesados são divididos em átomos menores. Os cientistas conseguiram realizar essa façanha com sucesso em 1942, em uma experiência chamada Chicago Pile 1, liderada por Enrico Fermi na Universidade de Chicago. Essa conquista teve implicações profundas. Primeiro, ela provou que a energia nuclear poderia ser controlada e direcionada de maneira segura, abrindo as portas para o desenvolvimento de reatores nucleares e, posteriormente, para a geração de eletricidade por energia nuclear. Além disso, essa pesquisa foi fundamental para o desenvolvimento das primeiras armas nucleares, que foram usadas no final da Segunda Guerra Mundial. Em resumo, a primeira reação nuclear controlada em 1942 foi um marco crucial na história da ciência, abrindo portas para a pesquisa nuclear, a energia atômica e, eventualmente, a era nuclear. Ela moldou o curso da tecnologia e da sociedade, impactando nossa compreensão do átomo e seu potencial tanto para o bem quanto para o mal. 6. O encontro tardio de James Earl Jones e Carrie Fisher. O universo de Star Wars é repleto de personagens icônicos e histórias fascinantes, mas uma das reviravoltas mais surpreendentes aconteceu fora das telas. James Earl Jones é conhecido por sua icônica voz como o vilão Darth Vader, mas raramente era visto no set de filmagens. A maior parte de seu trabalho envolvia dublagem, o que significa que ele não compartilhava cenas com outros membros do elenco. Por outro lado, Carrie Fisher era uma figura central nas filmagens da trilogia original, desempenhando um papel fundamental como a destemida Princesa Leia. Décadas depois do lançamento dos filmes originais, James Earl Jones e Carrie Fisher finalmente se encontraram pessoalmente. A relação deles se desenvolveu por meio de eventos e convenções de fãs dedicados à franquia, onde compartilharam histórias e experiências sobre o impacto duradouro de Star Wars em suas vidas e na cultura pop como um todo. Esse encontro proporcionou aos fãs de Star Wars uma oportunidade única de testemunhar a interação entre essas lendas do cinema e apreciar como suas interpretações moldaram a história do cinema. Em resumo, o encontro tardio entre James Earl Jones e Carrie Fisher, que interpretaram personagens icônicos em Star Wars, adiciona uma camada de interesse à já fascinante história da saga. Suas trajetórias únicas e o impacto duradouro que tiveram na cultura pop continuam a encantar e inspirar fãs de todas as gerações. 7. Nossos oceanos escondem um mundo repleto de segredos e maravilhas que muitas vezes desafiam nossa compreensão. Entre essas maravilhas, os tubarões são frequentemente envoltos em mistério e mal-entendidos. Você sabia que os tubarões são conhecidos por sua presença silenciosa nos oceanos? Isso ocorre porque eles não têm órgãos para produzir sons. Ao contrário de alguns animais marinhos que usam vocalizações para se comunicar ou navegar, como baleias e golfinhos, os tubarões dependem de sua furtividade e agilidade para se locomoverem pelas vastas águas do mundo. É uma adaptação notável que lhes permite caçar eficazmente suas presas sem emitir um único som. Os tubarões são verdadeiros mestres na arte da caça silenciosa, dependendo de sua capacidade de se moverem graciosamente e de sua sensibilidade a pequenas mudanças no ambiente. Ao compreendermos essas adaptações únicas, ganhamos uma apreciação ainda maior pela diversidade da vida marinha e pela complexidade dos ecossistemas oceânicos. Portanto, na próxima vez que você pensar em tubarões, lembre-se de que eles são verdadeiros artistas da furtividade nos vastos palcos de nossos oceanos.